Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, celebramos hoje um dia significativo para a região e, em particular, para a Assembleia Legislativa Regional. Uma data que nos marca profundamente e que vem culminar os atos políticos mais caracterizadores da jovem democracia e da ordem administrativa regional que então se consolidava, com natural destaque para o 27 de junho de 1976, com as primeiras eleições para a Assembleia Regional, para o 30 de abril de 76, com a publicação do Estatuto Provisório da Região Autónoma da Madeira e, naturalmente, o dia 19 de julho, que agora evocamos, com a abertura da primeira sessão da primeira legislatura da Assembleia Regional, consubstanciando-se a formalização da nova fase da vida autonómica, sucumbindo o Distrito Autónomo e implantando-se um novo modelo de autonomia. Foi, de facto, um ato único, singular, decisivo. Sem ele não haveria hoje uma região autónoma da Madeira livre, que pode defender os seus direitos com uma voz legitimamente e democraticamente eleita. Algo incontornável na nossa história regional. E não posso deixar de dizer que o dia de hoje é, acima de tudo, um dia de imenso simbolismo. Um dia em que homenageamos os verdadeiros obreiros da autonomia, aqueles homens e aquelas mulheres que nunca descrendo na democracia e na diplomacia, cicatrizaram as feridas dos seus sacrifícios e uniram-se perante um futuro incerto para defender a sua família, a sua terra e reafirmar a sua autonomia, a sua economia, a sua sociedade, a sua cultura. Orgulhosos madeirenses que nunca perderam a fé na nossa extraordinária capacidade de vencer as crises com honestidade, perseverança, coragem e humildade. 46 anos depois, sentimos na pele as novas dificuldades trazidas por uma pandemia que nos roubou empregos, que destruiu negócios e que levou-nos o nosso bem mais sagrado, a vida de 340 conterrâneos. Hoje, a região volta a se reerguer e a se curar das suas cicatrizes com a ajuda desta Assembleia, desta Casa que é de todos e que é a representação de todos os madeirenses, de todos aqueles que cá vivem, de todos aqueles que foram obrigados a partir. Esta Casa, que tal como a autonomia que a sustenta, tem de servir o povo da Madeira e do Porto Santo. Quem neste momento se senta neste hemiciclo e assume nas suas funções o poder legislador e fiscalizador da ação pública, terá de ter como sua primeira missão respeitar o compromisso com quem os elegeu, o soberano povo eleitor. Deve servir e não ser servido, dignificando assim a memória de todos aqueles autonomistas que afirmaram o nosso direito à livre administração, à nossa singularidade e à nossa identidade enquanto povo. Hoje celebramos a autonomia. Uma autonomia ampla, sim, mas um modelo político inacabado, destacado desde a sua gênese no discurso visionário do primeiro presidente desta Assembleia, Manuel Rodrigues, quando na sua instalação destacou o passo firme e decidido no caminho em direção à sonhada autonomia que os madeirenses tanto ambicionaram e que necessariamente acabarão por conseguir. E, de facto, a conquista da autonomia regional é, acima de tudo, uma das maiores conquistas do Portugal democrático, mas continua a não se configurar como um elemento estanque, um elemento terminado. A autonomia completa, real e efetiva constrói-se e reconstrói-se todos os dias, sem constrangimentos internos ou centralistas. Porque quanto mais constrangidas forem as liberdades e as autonomias insulares, menos capacidade teremos para decidir o nosso futuro, ficando o futuro das regiões condenado a um caminho de mera e irrelevante reprodução. Um olhar autonómico é necessariamente um olhar de futuro e de evolução. E foi esta a necessidade de permanente atualização para servir a região e os madeirenses que levou à aprovação por unanimidade da proposta de revisão da Lei das Finanças Regionais nesta Assembleia Legislativa, que foi um ato comprovativo de que, com diplomacia e um debate vivo e democrático, todas as forças desta Casa, sejam elas oposição ou maioria, têm competência e têm vontade de construção de melhores opções para a nossa região. E é, de facto, necessário que nos foquemos nesse espírito de união, na força criadora resultante das propostas, das críticas, dos contributos indispensáveis à concretização legislativa, deixando cair posturas autoritárias, prepotentes, desonestas, que focam a sua ação política em interrupções, em comentários, em ofensas pessoais e em profundos desrespeitos pela autonomia, pela região, por este Parlamento e por tudo o que ele representa. Quanto maior é o descrédito
nesta Casa, maior é o descrédito na classe política e maior é a crise de credibilidade e o desinteresse das pessoas, que é já uma profunda marca presente. Cada vez mais é indiscutível a contestação a este Parlamento pela negligência na sua função fiscalizadora da ação política do Executivo, materializada pela ação de uma maioria parlamentar que limita o seu papel a um bloqueio às propostas da oposição e a um cego suporte ao Governo Regional. A política desta Casa deixou de tratar os problemas que precisam de ser tratados, ficando o rumo da discussão parlamentar limitada aos assuntos que mereceram a prévia permissão do Executivo Regional. É impossível existir um melhor ecossistema para o descrédito e descrença da política e dos seus intervenientes. O sistema político regional tornou-se então numa espécie de saco, onde caíram as decisões erradas, as mentiras, as crises, onde são escondidos todos os relatórios e documentos que, só por via judicial, são cedidos aos deputados desta Casa. Um saco onde são atiradas todas as decisões unilaterais, sem a democrática auscultação das representações parlamentares, menorizando os órgãos democraticamente eleitos e culminando num conjunto de políticas fragmentadas, incongruências e más decisões demonstrativas de uma profunda incapacidade governativa. Um saco sem fundo, onde os madeirenses continuam todos os anos a enfiar milhões de euros em impostos para uma dívida histórica que não fizeram, mas todos os anos são chamados a pagar. Um saco cujo cordel é ainda firmemente agarrado por uma maioria débil, mas persistente. Neste saco caem também os problemas de uma região que continua a agonizar com a falta de respostas ao aumento de custo de vida nas famílias e nas empresas madeirenses. Urge alavancar a economia regional com políticas que materializem a utilização plena de todas as competências regionais que decorrem do nosso Estatuto Autonómico e do nosso Estatuto de Região Ultraperiférica, como é a redução das taxas de IVA e de IRS até aos 30%, o nível máximo legalmente admitido. Mas precisamos também de políticas que garantam os cuidados médicos e de saúde, que tragam resposta ao sofrimento de milhares de madeirenses que aguardam em desespero por uma solução para os 118 mil atos médicos em lista de espera. Precisamos de políticas que garantam dignidade aos nossos idosos, para que sejam reconfortados na sua velhice e para que sejam salvaguardados os direitos para os quais trabalharam toda a vida. Precisamos de políticas que garantam que os nossos jovens possam ser valorizados profissionalmente e que contenham a imigração forçada. Precisamos de políticas que tragam soluções aos milhares de madeirenses que, mesmo trabalhando, não têm condições para fazer face às despesas cotidianas, ingressando as listas do risco de pobreza e exclusão social. Precisamos de políticas que valorizem o setor primário, a nossa pesca, a nossa agricultura, que revertam o atual abandono e que a vejam como um potencial de riqueza e não com um olhar retrógrado que ainda olha para o setor primário como um sinónimo de pobreza. Precisamos de políticas que valorizem o nosso ambiente, os nossos recursos naturais, que após 20 milhões de anos de existência, de riqueza e de exuberância, sofrem um dos maiores ataques políticos à sua conservação e à preservação da sua biodiversidade. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, fortalecer a ação política é, por natureza estatutária, garantir o fortalecimento das instituições democráticas e realçar os poderes de competência política dos parlamentos e de fiscalização dos governos, garantindo, como resultado final, a melhor ação dos executivos. Não podemos assim aceitar uma contínua prepotência daqueles que ignoram que o pluralismo político não impede consensos sectoriais e a própria prosperidade regional, antes, pelo contrário, afirmam-os diariamente. Foram estes os desígnios dos deputados constituintes de 1976, de consagrar a autonomia pela implementação de um profundo respeito pela diversidade política, da qual deveria resultar a defesa de um debate democrático franco, de ideias e ideais, e o confronto saudável de opiniões em prol do superior interesse regional e nacional e, acima de qualquer lealdade a qualquer estrutura partidária. Guardemos a memória do seu exemplo e saibamos ser dignos do seu legado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.